Oi, gente. Oi, galera do Moedor. Hoje a gente tá aqui com uma presença muito especial para falar de uma história muito especial, de uma história muito importante. A história do Luiz Carlos Pereira de Lima. Jornalista, é uma figura conhecida no meio LGBTQIAPN+. Ficou famoso na internet em 2019 com um dos memes mais memoráveis, que é o Cadê o Meu Green? E que rapidamente se tornou um símbolo humorístico, algo que conecta as pessoas da nossa comunidade. Em 2016 e 2020, o Luiz se candidatou a vereador em São Paulo, defendendo algumas pautas muito significativas e importantes para a gente. Hoje a gente sabe que ele tinha uma intenção, que era mudar o mundo, foi atrás disso. E apesar de todos esses desafios pessoais, ele lutou bastante para fazer desse lugar um lugar possível para nós também. Então, a história do Luiz, ela não começa nem termina no falecimento dele. Hoje a gente está aqui com a irmã dele para falar um pouco da luta que ele travou, daquilo que ele trouxe como uma vitória também, em poder reconhecer um pouco da história dele aqui com a gente. E hoje a gente não tá com uma pessoa técnica, hoje a gente não tá com alguém que tá aqui para falar só a respeito de como a gente vai se politizar através disso, mas a gente tá aqui com uma parte da família. E para falar de família para família, a gente tá aqui com a irmã do Luiz, a Sandra, que é enfermeira, também trabalha com pessoas e desenvolvimento pessoal, e veio aqui de coração aberto hoje falar a respeito de uma história de muitas viradas, mas muitas conquistas. Então, antes de mais nada, Sandra, obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje. Pra gente é muito, muito, muito especial. E eu acho que esse episódio de hoje a gente quer captar justamente o lado da família, né? Porque são várias nuances ali, são várias questões. E a família precisa estar próxima, assim, a sua presença aqui para trazer esse caso à tona, que eu sei que não é fácil você relembrar uma coisa que marcou e que doeu muito, mas a gente está muito contente, a sua participação aqui vai ser muito importante, porque a nossa missão é conjunta. Então, a gente vai fazer essas perdas, essas mortes, elas trazerem alguma coisa à luz, elas trazerem a luz para pessoas, para que esses casos não aconteçam mais. Então, assim, como o Cris falou, muito obrigado por estar aqui. E espero que vai ser uma conversa muito importante. A gente vai chorar algumas vezes nesse papo, porque eu sou muito chorão também. Já começou, né? É uma emoção estar aqui. Então, bem-vinda, Sandra. E a gente vai falar até de dados também, não só dados assim do aumento de consumo de substâncias, mas no nosso tema, que é esse uso relacionado ao sexo e a vulnerabilidade que essas pessoas se expõem com esse uso excessivo de substâncias. Em 2023, o Brasil bateu o recorde de apreensões de metanfetamina, conhecida como Tina, e daí a gente tem também notícias de cetamina, etc. Mas basta não só olhar para essas notícias de aumento de consumo de uso de drogas, mas nas nossas conversas do dia a dia com amigos, de pessoas que falaram assim, nossa, meu amigo morreu, se suicidou, ou teve parada cardíaca, isso relacionado à mistura de substâncias, isso relacionado ao uso excessivo de substâncias. E a gente sabe de um sofrimento psíquico também que vem acompanhado. Uhum. Então, a gente hoje vai trazer esse tema, né? Porque se a gente perguntar para pessoas na comunidade se elas perderam amigos assim, as pessoas possivelmente vão dizer que conhecem. Então, Em muitos casos, sem saber como, né? Sem saber se foi suicídio, se foi overdose, se foi uma morte brutal, como acontece em algumas casas, em alguns lugares. Então, a gente está aqui, na verdade, para se abrir para discussão, para tentar entender como isso tem desdobramentos, não só na nossa comunidade, mas na sociedade, e como isso impacta diretamente as famílias também, né? Porque a gente pensa na gente, na nossa comunidade, mas a nossa comunidade é uma ramificações de outras comunidades, de outras pessoas que estão ligadas a nós através desse vínculo familiar. E você é uma dessas pessoas, né, Sandra?
começar a falar, gente, muito prazer, meu nome é Sandra. Eu venho de uma família muito linda, embora a gente tenha passado por muitos, muitos desafios. Eu sou irmã e eu tenho o maior orgulho do mundo de falar que eu sou irmã do Luiz Carlos, do Luiz Fernando, da Soraya. Irmão, eu sei que você não está aqui, mas a sua história importa. E hoje eu entendo para que você passou tantas coisas que você passou, para que eu possa levar a sua voz, a sua mensagem, a sua história para tantas outras pessoas. Gabriel está aqui emocionado. Irmão, eu sinto sua presença. E obrigado, porque a comunicadora que existe em mim também é por você. E o Gabriel estava falando, o Cris veio falando também de alguns lugares onde nós podemos encontrar pessoas que fazem uso de substâncias. Só que vocês acabaram falando de um lugar que, se for pensar, é um lugar mais humilde, simples, com uma sociedade um pouco abaixo no quesito financeiro. Só que a gente tem que pensar que não acomete só essas famílias. Eu, como o Cris disse, sou formada, sou enfermeira de formação. Hoje, por missão, propósito, chamado de vida, de alma de Deus, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. E não, isso acomete muitas pessoas, classe média, inclusive classes altas. Só que isso é pouco divulgado, ou isso não é falado. Por exemplo, meu irmão era uma pessoa de classe média alta. Então, assim, o que eu quero falar com isso é que não vamos generalizar achando que é só as pessoas de classe baixa. Que o acesso a drogas, né? São coisas Não. caras, são coisas que... Eu conheço pessoas muito ricas. Tão ricas que elas só têm dinheiro. Mas que o emocional, o psicológico, o mental, a estrutura, a identidade dessa pessoa é altamente abalada. Então, e ela senta em cima do dinheiro e o dinheiro, só que... E todo o resto? Então, sim, as substâncias, e aqui a gente está falando de muitas coisas. Eu sou profissional da área da saúde, mais de 22 anos na área da saúde. Então, eu tenho um pouquinho de experiência, onde as substâncias, elas não são só esses que vocês trouxeram. Nós podemos falar, inclusive, de pessoas que são viciadas, dependentes em psicotrópicos. Seja um Rivotril, seja um clonazepam. E, às vezes, começa com isso. Então, assim, só para entender que vai além de tudo isso. E eu falo de um lugar que tive e tenho acesso a essas pessoas, a essas informações, e que começa assim. Hoje eu tô triste, vou tomar um Rivotril. É só um comprimidinho. E quando você vê, aquilo já não está mais suprindo a sua dependência, é quando você começa a ir para outros tipos de substância. Então, só para acrescentar e agregar isso também. Eu acho que isso que você falou é super válido, porque as drogas e as substâncias, elas não são as causas, elas são as consequências, talvez, de uma sofrimento, de alguma questão, de alguma emoção que a gente não quer resolver e quer, de alguma forma, ali, pedir ajuda a medicamentos, as drogas, para poder aliviar um sofrimento, talvez, né? O conflito e o sintoma, né? E muitas vezes, e eu falo de um lugar de irmã, onde hoje até ser especialista em desenvolvimento de pessoas começou porque eu acredito que as pessoas que eu mais queria salvar era a minha própria família, os meus irmãos. Então, às vezes a pessoa nem faz ideia de que ela tem um problema e de que aquilo não é o remédio propriamente dito que vai ser a cura, que vai ir na raiz, na causa. Então, assim, muitas pessoas nem sabem que precisa de ajuda. Elas não têm consciência que elas precisam de ajuda. E eu falo isso até falando do meu irmão, Luiz Carlos, que em 2016
ele teve o primeiro diagnóstico dele por conta do trabalho. Então, antes de ser jornalista, meu irmão também foi profissional da área da saúde. E ele trabalhava numa penitenciária. E muitas coisas aconteciam e ele vivia aquilo. E eu falava, irmão, por que você está nesse lugar? Sai daí. E ele era concursado. Meu irmão era muito inteligente, assim, muito inteligente. Ele passava em primeiro, 10º lugar nos concursos, tipo, inteligentíssimo. E quando ele teve o primeiro diagnóstico dele, por conta do trabalho, porque aconteciam coisas naquela penitenciária que só dele me contar eu entrava em pânico. Só que quando ele chegava para contar para alguém da família que ele estava doente, as pessoas não levam a sério isso. E eu mesmo, ainda não tendo tanto acesso a tudo isso, hoje eu posso falar muito propriamente disso, mas naquela época eu não tinha. Então, e meu irmão, e aí começou, primeiro um remedinho médico, olha, você tá doente com isso e toma esse remedinho aqui. Então, assim, começa com traumas. Começou na penitenciária? Não. É o que eu já falei com o Cris, a gente já teve conversas bem especiais, bem importantes. Eu falo que muitas coisas começam com a nossa ruptura da nossa identidade, com traumas da nossa infância. Nós crescemos dentro de um lar onde existia muita violência verbal, muita violência física. E nossa identidade ela foi totalmente abalada, traumatizada, rompida. Então, nós crescemos com, inclusive, meu pai falava palavras de maldição mesmo para todos nós, inclusive para os meus irmãos. Tanto que o meu irmão que está vivo, recentemente ele passou por uma situação que ele falou, por que eu tô passando por isso? Ele viu um cara batendo numa garota e ele parou, enfim. E aí, na hora que eu sempre falo, não faça pergunta se você não estiver pronto para a resposta. E na hora a resposta veio. Ele falou, poxa, eu ainda tô pegando as dores das minhas irmãs. E ali, enquanto ele contava, eu internamente falava, irmão, você não precisa fazer nada por mim. Pode deixar que eu cuido das minhas dores. E o Luiz Carlos não era diferente. Por ele ter sofrido muito na infância, por coisas, assim, bem traumáticas que aconteceram com a gente, ele queria salvar o mundo. Só que ele não conseguia cuidar dele mesmo. E quando eu entendi isso, porque eu também não entendia, que a nossa identidade é fraturada, que palavras que nós ouvimos quando crianças, adolescentes, vai interferir na nossa vida adulta. Sim. Então, nós ouvimos muitas vezes coisas... Eu estava falando para o Cris um pouco antes da gente começar a gravar. E não é só dos nossos pais. Às vezes é de alguém que cuidou da gente, às vezes é de um tio, é de um primo, é de um amigo. Meu irmão, além da identidade dele muito fraturada, machucada, tinha os fragilizada. Tinha os amigos que vinham, né? Os amigos que vinham e pioravam isso um pouco mais. E aí ele não tinha apoio dentro de casa, do pai e da mãe, e hoje eu entendo, meu pai e minha mãe não tinham estrutura nem para eles, quanto mais para viver tudo aquilo. Eu, que por mais que sempre estivesse perto ali dele, só que eu não consigo ajudar e salvar ninguém. Então, eu tô trazendo esse como que eu posso dizer? Não, uma retrospectiva. Para saber quem era. Então, assim, o meu irmão não resume num jornalista, meu irmão não resume num técnico de enfermagem, não resume do que saiu na imprensa, o que colocaram, o que deixaram de colocar. O meu irmão tem uma história, ele tem uma família, ele tem uma base que foi uma base desestruturada. E que uma base desestruturada não teve como ele ficar em pé. E eu falava para ele, irmão, eu te entendo. Porque muitas vezes eu quis desistir da vida. E num primeiro momento, quem me colocou de pé foi meu filho. Então eu comecei a querer ficar de pé pelo meu filho. Você não tem filho, eu falava para ele. Sim. E eu falei, agora eu tirei esse peso do meu filho.
E agora eu fico de pé por mim. Mas então, meu irmão não tinha um pai e uma mãe que realmente estava ali apoiando. Ele sofria muito porque ele nunca teve um pai e uma mãe que falava: e aí, filho, como tá a sua faculdade? Tá indo bem nas provas? Então, por que eu tô falando isso? Gente, a estrutura de uma família vai dizer muito como essa pessoa vai desenrolar. E eu acho que até também no cuidado porque assim, a gente inevitavelmente vai sofrer com coisas na vida que vão nos acometer em algum momento. Seja uma Inevitavelmente. situação X na família ou outra. Mas é uma coisa que me afeta muito também, assim, nós homens gays aqui no centro de São Paulo, que já é um ambiente que por si só, se você vem com essa identidade fragilizada, é muito fácil Fácil. de você se perder Se mesmo. afundar. Porque é um se perder de si. Porque Uhum. você perde um propósito ali que você se agarra, você não tem esse apoio da família, porque a gente sabe que nós somos seres humanos afetivos, precisamos de afeto, precisamos de amor, Cuidado. de cuidado. Sim. Então, quando você tá passando por lutas e aí não tem esse apoio, e aí tem influências de amigos que não são amigos, daí você tem droga, você tem festa, você tem isso. É um prato cheio pra gente suplementar querer. aqueles vazios que você tá dizendo aí, né? Pra mim é muito interessante que você começa dizendo: o meu irmão, ele tinha muitos vazios. Sim. Lugares ali que não foram cuidados, que não foram zelados. E isso levou ele a buscar outras coisas. Isso levou ele a uma busca por um anestesiamento Com das dores. certeza, é. Na verdade, as dores já estão anestesiadas. Uhum. E foi muito importante o que o Gabriel falou, porque, assim, sim, a identidade já está fragilizada. Ponto. E aí, imagina que a sua identidade está com uma ruptura. Então, para entrar, quando você não tem a sua identidade de fato, sabe assim, você não se apropria dela, de quem você é, de quem Deus diz que somos. Então você vai buscar, e aí você vai buscar no pai. Só que o seu pai também não tem aquela identidade estruturada, ele também foi ferido. Porque hoje eu falo, eu tive que entender o meu pai. Meu pai era muito violento, e quando eu entendi que ele cresceu num ambiente violento. Mas aí eu também tive que entender que os meus avós também cresceram, né? Sim. Então é uma história que começou muito lá atrás. Sim. E aí uma família fragilizada construiu uma outra família fragilizada e assim foi indo. Então hoje eu posso falar porque parte do que os meus irmãos, porque o Luiz Carlos é gêmeo, então eu falo deles como um todo, porque nós somos todos um. E imagine duas pessoas que cresceram na barriga juntos, né? Sim. Então, assim, eles pegaram muitas dores que eram minha e da minha irmã. E aí, imagina que você cresce, seu pai te ofendendo. Então, você já tem uma estrutura bem fragilizada. Então, e aí vamos pensar nesse mundo que é o mundo gay. É muito complicado, porque por si vocês já não têm essa identidade estruturada. Ou ela foi rejeitada, né? A Não. gente, de certa forma, não pode ser quem a gente é. Desde muito cedo. Você só pode ser quando você tem força pra sustentar e bancar E olhe necessariamente lá. só os 16, 18 anos de idade. E olhe lá quem E não vai olhe mais lá. tarde, né? Mas pra até chegar nesse lugar. E assim, eu lembro que um dia meu irmão estava na minha casa, isso bem recente. Ele estava na minha casa e até fiz uma sessão de coach com ele. E ele saiu, meu Deus, meu irmão tinha muitos sonhos, ele realizou muitos. E aí eu falei, irmão, vamos fazer uma sessão de coach, tal, não sei o quê. Naquela época eu estava, sabe assim, ainda estudando. E ele saiu muito feliz, falou, irmã, eu vou aplicar isso, vou fazer aquilo. E aí eu lembro que eu morava numa casa e o último andar era o espaço que eu atendia, online, presencial, tal, e embaixo era a casa. E ele desceu. Daqui a pouco eu começo a ouvir ele chorar. E ele chorava, e eu falei, gente, o menino saiu daqui, e ele gritava. E aí eu falava assim, gente, mas o menino saiu daqui, estava feliz. Quando eu desci, eu não vou expor a pessoa, porque não precisa. Mas ele falava para uma pessoa que estava na minha casa, por que você me odeia tanto?
É porque eu sou gay? E essa pessoa é uma pessoa que deveria amar. E eu olhei, ele chorava, e eu olhava para aquela pessoa, porque eu também já esperei amor daquela pessoa, uma palavra, um reconhecimento, um carinho, um eu te amo, um feliz aniversário, e eu não tive. Só que eu fui buscar caminhos e recursos, ele ainda estava muito perdido. E a referência que ele tinha era eu, mas eu não conseguia suprir aquilo que ele buscava de outra pessoa. Sim. E aí eu lembro que eu desci, olhei para tudo aquilo e falei, irmão, vem aqui. E sentei, e ele deitou no meu colo. Eu posso dizer que ali ele tinha uns 2 anos. Ele chorava que nem uma criança de 2 anos. E ele falava, por que que essa pessoa X me odeia tanto? E a pessoa olhando, e eu falava, pelo amor de Deus, só sai daqui agora. Então, às vezes, quem deveria ser a referência é quem tá te... Sim. Sabe assim, tipo, te jogando pro mundo. Tipo, e tá tudo bem no sentido de que sim, você também não tem estrutura para lidar com tudo isso. Mas, gente, eu sou cristã. Eu acredito em Deus, no Espírito Santo, em Jesus Cristo. E uma das lições de Jesus Cristo é amais aos outros, assim como eu vos amei. Sim. Então, independente se a pessoa é gay, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, ama, só ama. E tudo que ele queria ali era o quê? Amor. Amor. É. Eu acho que as drogas, no sentido químico mesmo, elas mexem com as nossas emoções, né? Então elas mascaram algumas emoções. Não mascaram, mas elas mexem com a dopamina, que é aquilo que deixa a gente feliz, a gente satisfeito. Então, tudo isso que você está trazendo, eu acho que é uma coisa que até a luta de outras organizações, de outros temas com relação a combate à droga ou coisa nesse sentido, as drogas elas não são a causa. Existe ali uma questão psicológica, uma questão mental, uma questão espiritual também que tá carente, que Exato. precisa. Uhum. Então, às vezes, a gente chega no fim. É como se... eu costumo achar isso, mas uma morte ou quando você perde tudo, ou quando a vida te mostra algum desafio, talvez seja para você repensar e reavaliar e trazer de volta, se curar mesmo. Infelizmente, alguns casos, e isso é o que a gente está tentando trazer aqui, é evitar que chegue a uma morte. Que outras coisas continuem acontecendo, outras coisas muito traumáticas, né? Não só para a sociedade também, porque não deve ser nada fácil receber uma ligação, uma notícia enquanto família, porque mexe, né? Atravessa o nosso coração e isso perdura por muito tempo. E o Luiz, ele foi encontrado numa banheira, numa sauna gay muito famosa aqui de São Paulo, que a gente até vai falar um pouquinho ali mais na frente, mas eu queria saber de você, como é que foi também esse momento? Desculpa até te fazer reviver isso de Não, novo, imagina. mas como que aconteceu tudo? Como que você Porque, recebeu? até porque você estando aqui, a gente tem muitas notícias de site, de pessoas, as pessoas falam, as pessoas deixam de falar, as pessoas às vezes não comunicam as coisas de forma adequada, e eu acho que estar aqui com você é um resgate também para a história dele. Então, Sim. E- Antes de falar desse dia, eu quero dizer e deixar claro, gente, a morte é inevitável. Hum. Nós vamos morrer. é uma coisa tão, né? A gente fica sempre com medo, assim. E Deus foi me preparando para isso em vários momentos, inclusive com meu irmão Luiz Carlos. Eu já comentei com o Cris, o Luiz Carlos foi assaltado, ele e o gêmeo dele, quando eles tinham 18 anos. E ele foi baleado. E a bala passou a milímetros da horta dele. Então, ali a gente já conversou com a morte bem de pertinho. Ainda lembro de quando eu cheguei no lugar, ele foi socorrido no hospital onde minha mãe trabalhava na época. Então, imagine você, como mãe, dentro de um hospital e, de repente, você sabe que é o teu filho que está na sala de emergência. E assim como eu fui a última a saber, de fato, que meu irmão havia falecido, eu fui a última a saber que ele tinha sido baleado com 18 anos. E quando eu cheguei no local e vi ali meu irmão, eu entendo, né, sou da área da saúde, a saturação dele estava muito baixa, então, tipo, eu falei, meu Deus, ele estava muito grave. E muitas coisas que aconteceram ali, ele foi transferido de um hospital para outro, enfim.
Ali eu acredito que já começou esse treino. A minha mãe, pela primeira vez, ficou afastada do trabalho, inclusive por conta do trauma. E é uma coisa que eu já falei pro Cris. O trauma, ele mora no corpo. E você precisa revisitar ele até que não doa mais. Então, muitas vezes, a gente foge daquela situação justamente porque você não quer reviver, mas você só vai conseguir curar se você reviver. Só que de uma forma diferente. Inclusive, contei para o Cris que, não aleatório, esse podcast era para ter sido gravado no dia 16 e por algum motivo foi reagendado para o dia 18. E hoje eu me dei conta, eu tenho certeza que meu irmão faleceu dia 16 de setembro. Mas o corpo dele foi encontrado no dia 18 de madrugada. Então, seria aleatório o dia 16... Não, tá tudo aqui. Sim. E aí, o que eu falei pro Cris? Por que a gente chegou nessa conclusão? Porque eu falei pro Cris que eu já voltei no lugar, nessa sauna, várias vezes. Por quê? Porque hoje eu entendo que o trauma mora no corpo. Então, eu precisei revisitar esse lugar. Eu não entrei na sauna como eu entrei no dia do falecimento do meu irmão. No dia que a gente ficou sabendo. Mas eu entrei na sauna no dia. Mas agora, às vezes que eu voltei, eu não entrei. Eu só fui em frente. Que foi o lugar onde eu passei mais tempo. Foi em frente. Como a gente estava falando um pouco antes de começar. E aí, a sua pergunta para responder. Então, para finalizar a história da morte, a morte é inevitável. A grande maioria das pessoas tem dificuldade de falar sobre morte. Só que morte, gente, a gente tem que pensar que a morte... A gente está falando de uma morte física, de um afastamento de um corpo. Eu gostaria que meu irmão estivesse aqui presencialmente, fisicamente. Mas quando eu entendo que boa parte de muitas coisas que eu faço, ele vive em mim, ele está aqui. A história dele está viva. Então, a gente vai começando a entender algumas coisas. E a vida foi me preparando para a morte com ele, como eu disse, aos 18 anos. Infinitos acidentes de moto e tantas outras coisas. Ele já foi assaltado na casa da minha irmã e eles foram todos rendidos dentro de casa. Então, a vida já foi preparando para muitas coisas. E até nunca falei com o Cris dessa história, mas só para entender, eu primeiro precisei ter muito medo da morte do meu filho. Então, grávida, eu descobri que meu filho teria um problema de coração e ali a vida já foi me preparando para a morte. Só que hoje eu entendo a morte como deixar morrer um sentimento, deixar morrer um luto de fato, deixar morrer um relacionamento que já não faz mais sentido e que a gente acha que a morte é só essa morte física de um ente querido, quando na verdade a gente às vezes precisa estar preparado para tantas outras mortes na nossa vida. E o meu irmão me ensinou muito isso. Meu irmão Luiz Carlos, meu Deus, ele... Gente, pensa num ser humano que me ensinou muita coisa. Inclusive, me preparou para a morte dele. Eu já falei isso pro Cris várias vezes. Meu irmão estava me preparando para a morte dele. E talvez, e só talvez, tinha que ser como foi, para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês. Só que a gente está falando de uma sauna e o Felipe, meu noivo, tá aqui para dizer para vocês, 15 dias antes do meu irmão falecer, meu irmão me mandou um vídeo que, se vocês quiserem, ainda tá no meu celular. Eu ainda não apaguei. Ele me mandou: irmã, dia 26 de agosto de 2023, ele falou: irmã, Deus me mostrou tudo como vai ser. E eu quero te contar. Almoça comigo hoje? Eu falei: almoço. Só que aí, por algum motivo, a gente não almoçou. Naquele dia tinha o aniversário de uma das nossas sobrinhas. Eu falei: à noite a gente vai se encontrar. Resumindo, ele não foi. Mas quando eu cheguei em Guarulhos, que é a nossa cidade natal, eu olhei pro meu noivo e falei, pus a mão e falei: meu irmão vai morrer. Ele tá aí para contar para vocês. Então, algo em mim já dizia. E eu tive uma visão de que eu iria encontrar meu irmão morto num quarto. Só que na minha cabeça era no quarto de onde ele morava. Então, às vezes a gente está tão bagunçado, tão preso, assim, em tantas coisas na vida que você não para pensar que a vida já está te preparando para algo. Sim. Você já sentia E que alguma coisa estava se movimentando. Também. Por quê? Tem um amigo dele... Ai, gente, me lembra... Esse amigo é muito especial para ele, Senhor, me lembra o nome. Ele mora na Rússia, Evandro. Evandro, se você está me ouvindo, se você vai ouvir... Gratidão
por todas as vezes que você ouviu meu irmão, quando até eu já não conseguia mais. E o Evandro também morava aqui no Brasil, nem sei da onde, mas enfim. E o Evandro foi morar na Rússia. E o Evandro estava no Brasil semanas antes do meu irmão falecer. E ele levou... Meu irmão era, assim... Pensa numa pessoa que também confiava muito em Deus. Meu irmão. Eu vou chegar na sua pergunta. É porque não tem como responder sua pergunta sem antes falar o que aconteceu. Sim. E aí tem um monte. Vocês conhecem monte que as pessoas vão para orar? Sim. Eu acho que eu já ouvi falar também. Mesmo que seja de ouvir falar. Existe um monte, que são lugares onde as pessoas se reúnem para orar, para passar a noite inteira orando. E meu irmão ia muito no monte que tem lá em Guarulhos. Muito. E o Evandro estava no Brasil, ele falou, Evandro, eu vou te levar no monte. E ele levou o Evandro no monte. E por que eu sei de tudo isso? Porque meu irmão me contava tudo. Tudo. E aí, ele levou o Evandro no monte e... Saindo do monte, passava perto da casa de uma tia minha, onde minha avó estava. Ele passou lá 11 horas da noite e falou assim, eu sei que tá muito tarde, mas deixa eu ver minha avó, porque talvez seja a última vez que eu a veja. E o Evandro, sem entender nada, tipo, ele viu minha avó e tal. E aí, nisso, ele saiu na casa da minha tia. Meu irmão morava aqui em São Paulo, aqui no centro. No centro. Só que ele estava em Guarulhos. Por quê? Porque a alma dele, tanto que ele se candidatava a vereador aonde? Em Guarulhos. A gente agradece a nossa terra natal, a nossa cidade, né? E aí ele levou o Evandro no cemitério Vila Rio. 11 horas da noite e falou assim pro Evandro, Evandro, eu sei que tá tudo escuro, que você não tá vendo nada. E meu irmão já era viajado, meu irmão viajou para muitos países. Vários. Meu irmão falou assim, eu sei que tá de noite, você não tá vendo nada, mas esse é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Passou, o Evandro voltou pra Rússia. Tinha esse dia 20... Aí meu irmão me ligou, me contou tudo isso. Eu falei, irmão, você e suas histórias. Porque era muita história, gente. Pensa numa pessoa que vivia... Ele vivia 365 dias em um dia. Tipo, um ano inteiro, às vezes, em um dia. Sei lá, eu nem sei como ele arrumava tempo e fazia tantas coisas. Hoje eu sei, parece que uma parte dele já sabia que o tempo dele era curto, então ele queria viver. Às vezes, quando ele foi morar na Europa, às vezes ele estava num país, daqui 2 dias ele falava, irmã, já tô em tal lugar. Eu falava, meu Deus, você foi de jatinho? Porque ele era muito intenso. Hoje eu entendo. E aí, no dia 26, aconteceu isso que eu falei pra vocês, de eu ter esse sentimento. No dia 27 à noite, eu comecei a tentar falar com ele. Eu não vi ele nesse aniversário da minha sobrinha, ele não foi. Ali também aconteceu algo com meu pai. Meu pai estava com as pernas com um pouco de dificuldade de andar. Eu lembro que, enfim, não é sobre meu pai, mas ali algo veio e falou, para de... Eu estava tentando levar meu pai até o carro e veio uma voz e falou, para, você não vai conseguir salvar ele. E eu soltei meu pai e meu pai foi sozinho pro carro. E ali já veio uma dor. Falei, meu Deus. E 13 dias antes eu tinha conversado com meu pai e meu pai tinha falado, filha, tá chegando minha hora. E aí, enfim, não é sobre o meu pai, mas é um contexto. E aí, o que aconteceu? No dia 27 de agosto, eu tava ali preocupada e mandava mensagem, ele não respondia e falei pro meu noivo, se meu irmão não responder essa mensagem, era de noite, eu trabalhava à noite naquela época. Eu falei, se meu irmão não me mandar mensagem até 6h50, eu saí às 7 horas da manhã do plantão. Se meu irmão não me mandar mensagem até 6h50, eu vou sair daqui e vou na casa dele. Por quê? Lembra da visão? Tipo, eu vou encontrar ele morto num quarto. E aí, meu noivo, abençoado seja o Felipe, gente, porque ele passou tantas coisas comigo que não é pra qualquer um. Eu falo, se vocês têm o Felipe na vida de vocês, que ele passou momentos, e inclusive ele tava na sauna comigo, foi ele que entrou na sauna comigo. E aí já vou chegar... seu pai, desculpa, mas antes, só no contexto também, o seu pai já tinha, vocês já tinham perdido o pai ou não? Não, por isso que eu tô falando, é um contexto que vai de encontro aí, né? Então isso foi dia 26 de agosto, dia 27 eu comecei a ficar preocupada que meu irmão não me respondia a mensagem, e falei, se ele não me responder até 6h50, eu vou sair do plantão, eu tava lá em Interlagos, e vou na casa dele, que ele morava aqui perto. Acreditem ou não, 6h45 ele me mandou mensagem. Irmã, desculpa, eu tomei remédio pra dormir e eu não vi suas mensagens. Eu falei, irmão, que bom que tá tudo bem. Eu tô indo pra minha casa que eu tô bem cansada, depois a gente se fala. Essa preocupação,
era um marco já Desde sempre. desde sempre. Sabe por quê? Quando eu tinha 5 anos, eles eram recém-nascidos. Hoje eu entendo quando a gente fala de a gente estar fora do lugar. Eu era muito mãe da minha família toda. Então, inclusive deles. Quando eu tinha 5 anos, aconteceu uma briga e uma violência dentro de casa. E eu presenciei algo que, na minha cabeça, a minha mãe tinha morrido ali. E tudo que eu consigo lembrar é que eu peguei os gêmeos. Como se fosse tipo, minha mãe não vai voltar, sou eu que vou ter que cuidar. E acredito que eu levei isso durante muitos anos na minha vida. Então, essa preocupação, e eles sempre tiveram muito essa conexão comigo Sim. mesmo. E aí... E desculpa só te cortar Não, também, mas pode eu acho que falar. assim, um adendo também pra nós como homens gays, a gente se sente muito sozinho. Eu acho que é uma vida, é uma trajetória talvez um pouco solitária, porque você sente assim, cara, minha família não vai me aceitar, então vai ser eu e eu. Exato. Então você ter essa pessoa que, filho, tá bem, chegou, a minha mãe também, eu falo com ela assim, todos os dias, meu pai, eu acho que essa conexão com a família, e se não for a família de sangue, alguma família que você escolha, algum amigo, mas é Sim. importante. Uma figura, né, que te dê amparo, que te dê acolhimento. E eu acho que provavelmente, pelo que você tá contando, ele encontrou isso em você, né? Sim, só que aí o que acontece? Eu não tinha o que ele esperava que fosse meu pai e minha mãe que fizesse. Porque, assim, por mais que você às vezes encontre, porque Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho que vai dar o auxílio, o apoio que a gente precisa. Às vezes a gente quer que seja nosso pai ou nossa mãe. E quando você só tem alguém que te fere com palavras, e principalmente se alguém for seu pai e sua mãe, é muito complicado. E é o que eles, no caso, sempre tiveram, nós todos. E aí, só para finalizar o gancho lá, meu pai faleceu, dia 2 de setembro. Então, olha a cronologia. No dia 26, meu irmão me manda uma mensagem falando, irmã, Deus já me mostrou tudo como vai ser, mas eu não entendi do que ele estava falando. Aí, à noite, eu sinto esse aperto e falo pro meu noivo, meu irmão vai falecer. E aí, meu pai faleceu primeiro. Aí, o que aconteceu? Eu me desfoquei dele, do que eu estava vendo, sentindo, porque aí foi o luto do meu pai, porque embora eu tenha passado muitas dificuldades com meu pai, porque meu pai era muito violento, eu vivi nos últimos anos de vida do meu pai o que eu não vivi 35 anos. Então, a partir dos meus 35, eu vivi com meu pai o que eu queria, acredito, a minha criança, a minha alma queria ter vivido desde pequeno. Então, eu vivi a melhor fase da minha vida com meu pai a partir dos 35. Embora antes a gente já vivia bem, mas eu não entendia que algumas coisas que tinham acontecido com ele, com a minha mãe, na minha infância, tinha uma trava ali onde eu não mergulhava nessa relação de fato. E aí, meu pai faleceu. E a gente já tinha tido essa conversa uns 20 dias antes, foi dia 12 ou 13 de agosto. Eu conversei com meu pai sobre isso. Dia 2, meu pai faleceu. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Luiz Carlos, porque eu já tinha tentado falar com ele infinitas vezes, eu não tinha conseguido, ele estava viajando. E aí ele veio. E aí ele queria, meu irmão, como eu disse, ele queria salvar o mundo, ele era o justiceiro, então ele queria saber como meu pai tinha morrido. Meu pai morreu caindo no banheiro, ele estava internado, foi no banheiro, caiu, bateu a cabeça e morreu. Exatamente como eu acredito que o Luiz Carlos morreu. Igualzinho meu pai. Até o lado que eles bateram a cabeça foi o mesmo. E aí, eu não fui. Meu pai foi sepultado em Teresina, que é a capital da onde meu pai nasceu, onde tem o cemitério que meu avô foi sepultado, minhas tias, e eu não fui. Quem foi a minha irmã. Porque eu tinha uma viagem com meu pai programada para outubro. E aí o Luiz Carlos foi. A família que... Meu irmão sempre teve muita dificuldade em acessar a família, principalmente a família paterna. Por quê? Porque era nossa dor. Nossa dor era meu pai, nossa dor era... Só que, diferente de mim, eu com 18 anos já queria saber quem é essa família, de onde meus pais vieram, de onde moraram. E eu levei eles, tal. E o Luiz Carlos, toda vez que eu levei, ele não ficava, ele falava, não, ele voltava. Dessa vez ele foi sozinho, ele ficou lá uma semana. Ele voltou, ele chegou na terça-feira, na quarta ele foi na minha casa,
E ali foi uma dor. Porque eu olhei meu irmão tava magro, tava diferente, não era o irmão, meu irmão. Eu olhei e falei, cadê meu irmão? Só que eu tava ainda vivendo o luto do meu Isso pai. quando? Em qual data, mais ou menos, ali? Meu pai faleceu dia 2. Meu irmão faleceu possivelmente dia 16. Isso devia ser 12. Era uma quarta-feira. Então ele já estava apresentando sinais, assim, que não estava bem. Não, ele não estava bem já fazia tempo. Só que ele foi para Teresina e ficou na casa da minha família paterna, ele estava ótimo. Ele ficou ótimo. Ele deitou no colo da minha avó, talvez pela primeira vez, e falou, vó, pega piolho. Ela, meu filho, mas você não tem piolho. Era uma criança. Meu irmão faleceu com 34, faltando um mês para fazer 35. Ele era um adulto, um homem lindo, com comportamentos, às vezes, de uma criança de 5 anos. Imagina, você chegar na casa da sua avó com 34 anos, deitar no colo e falar, vó, pega piolho. Então, assim, ele era muito carente. E eu jamais ia conseguir suprir uma carência que não era... Eu não tenho. E você, Gabriel, eu não sei, mas toda hora você se emociona. E eu precisei entender que eu não ia conseguir salvar ninguém. E hoje eu entendo para que eu também fui para a área da saúde. Talvez era uma parte minha que achava que eu salvava o mundo, assim como meu irmão queria. Cada um na sua área, ele no jornalismo, eu como enfermeira, ele também foi da área da saúde. E aí na quarta-feira ele foi embora da minha casa e pela primeira vez eu não pedi um abraço. E isso me doeu muito. Porque toda vez que ele chegava, eles todos, eu queria abraçar... ou ir embora, eu queria abraçar, e naquele dia eu estava tão mal, porque fazia, uma semana que meu pai tinha falecido. 15 dias, eu já nem sei mais o tempo. Acho que 15 dias, né? E eu lembro que eu estava arrumando minha cama, ele chegou e falou, irmã, para que você tá aí nessa cama? Tal? Eu falei, irmão, aqui é meu templo sagrado, essa cama aqui, ó, que eu consigo colocar minha cabeça e acalmar meus pensamentos e tal. E aí, quando ele foi embora, ele pediu alguma coisa para comer e ele saiu super feliz e falou, irmã, vou comprar meu apartamento. Eu consegui um financiamento, vou comprar meu apartamento. Ele saiu todo feliz, ele ia para Guarulhos, acho que pegar esse financiamento, não sei. E eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo com meu irmão? Foi a última vez que eu vi meu irmão. Porque aí eu lembro que eu estava no plantão no dia 17 para o dia 18, eu estava conversando com um colega de plantão, o Flávio, um querido. E eu comecei a lembrar do Luiz Carlos, quando foi baleado aos 18, quando ele chegou no PS e tudo, e falando, eu falei, Flávio, por que será que eu tô falando disso tudo para você? E a gente estava parado num lugar que, de repente, a porta abriu. Eu falei, nossa, parece até o dia que o Luiz Carlos chegou de maca naquele hospital com 18 anos e tal. E eu não estava entendendo nada. E pela primeira vez naquela noite eu lidei com IML. Mais de 20 anos na área da saúde eu nunca tinha lidado com IML. Mas naquela noite o Flávio foi liberar um corpo. Falei, deixa eu ir junto? Ele falou, não precisa. Aí eu falei, mas eu vou. E aí eu vi, tinha mais corpos dentro. Eu não estava entendendo nada, mas Deus já sabia que horas depois eu ia passar por aquilo. E aí eu saí do plantão. Eu lembro que eu tava subindo a rua e meu celular tocou. Eu falei, opa, 7 horas da manhã, quem tá me ligando? Quando eu vi o Felipe, meu noivo, eu falei, o Felipe não me liga. Por isso que eu falo, gente, liguem pras pessoas. Liguem pras pessoas. Não façam só chamada de áudio, chamada de vídeo. Eu sou de ligar, tá? Eu ligo. Porque senão, quando você ligar, as pessoas já vão se assustar. Eu sou uma pessoa que gosto de ligar. Por quê? Porque senão você vai falar assim, opa, a Sandra tá me ligando, o que aconteceu? Não deixa chegar a dor, não deixa chegar uma notícia, né? E aí, para finalizar essa pergunta do Gabriel, então não tem como eu responder sua pergunta sem antes de não contar todo um histórico que aconteceu antes, que já era um preparo para algo. Uhum. Aí eu retornei a ligação, falei, Felipe, você me ligou? Ele falou, irmã, amor, eu não sei nem como eu vou te falar isso. Sua irmã me ligou, minha irmã Soraya me ligou, o Luiz Carlos faleceu. Na hora eu lembrava do Flávio, que horas antes eu tava contando tudo aquilo pra ele e tal. Eu liguei e falei, Flávio, lembra que eu falei, pra que eu tô te contando tudo isso? E o Flávio até foi no velório do meu pai. E ele conheceu o Luiz Carlos. E eu falei, meu irmão faleceu. E aí eu entrei em casa
E até falando um pouquinho do jornalismo, algumas coisas aconteceram e, enfim. Eu lembro que minha mãe estava lá e minha mãe falou que ligaram para ela de madrugada. Mas a minha mãe também é uma pessoa muito ferida, muito traumatizada. E ela não quis saber o que era aquela ligação. Ela falou, estou cuidando do meu neto, meu filho. E aí parece que ligaram de novo, ela falou, eu já falei, eu tô cuidando do meu neto. E acredito que acharam o telefone da minha irmã. Então ligaram e quem recebeu a notícia foi minha irmã. E aí quando a minha irmã falou eu falei, onde ele tá? Minha irmã mora no interior, então ela tava vindo. E aí o Felipe saiu do trabalho e falou, vou ficar com a Sandra. Então, gente, o Felipe passou momentos bem complicados comigo e todos os dias eu agradeço. Porque ele tinha tudo para desistir de mim. Até pelas histórias, pela família. Meu Deus, desorganizada. Pensa numa família desorganizada. Cheia. E ele tava lá. E aí, quando ele chegou, eu falei, Felipe, pega esse endereço com a minha irmã, porque eu quero ir no lugar. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Só que, gente, eu não faço da minha cabeça, já vou deixar você falar. Mas quem que ligou já foi da polícia, já foi... Então, eu não sei direito quem recebeu essa ligação foi minha irmã, pelo que eu acho, tá? Não, nunca... A gente já conversou, mas... Não sei, eu não posso falar por ela. Mas pelo que eu saiba, foi a polícia que entrou em contato com a minha irmã, tá? E como ela mora no interior, não tem, na época não tinha sinal de telefone, parece que entraram em contato via WhatsApp ainda. Gente, o WhatsApp é de Deus, mas cuidado com as notícias que vocês vão dar pro WhatsApp, pelo amor de nossa... Eu falo assim, gente, não tem nada pior do que você pegar um grupo e alguém colocar lá, o pai morreu. Oi? Pelo amor de Deus, gente, esses grupos... Assusta qualquer pessoa. Não é? E aí foi quando eu vim em frente à sauna. E eu queria entrar. Eu queria ver, eu queria ter certeza que era meu irmão que tava lá. Porque até então... Podia ser qualquer pessoa. Podia Né? ser uma falsa notícia. Exato. Né? E às vezes eu falo, Deus caprichou nos meus problemas, viu? Porque assim... E até na minha coragem, porque muitas pessoas não teriam as coragens que eu já tive de... E aí o Felipe foi comigo, a gente ficou lá, não deixaram eu entrar, e nisso chegou a perícia. E o estabelecimento continuou, gente. Eu tava em frente com o meu noivo, plena segunda-feira, dia 18, então eu tava falando das datas, né, 16, 18, dia 18, uma segunda-feira, hoje também é uma segunda-feira. E eu tava em frente com o meu noivo, e por que eu consigo falar disso hoje sem chorar? Porque eu voltei no lugar várias vezes, então eu acho que eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar. E o estabelecimento funcionando. Gente, se vocês frequentam essa sauna, pode saber que às vezes tem alguém que tá lá, morreu, tá lá, igual meu irmão estava, e você tá lá frequentando aquele lugar. Então, cuidado com os lugares que vocês frequentam, cuidado, tá bom? Saibam disso. E trazendo também um pouco por esse lado, assim, né, nosso tempo passou um tempinho, mas eu acho que trazer para essa discussão também essas responsabilidades, eu acho que esse papo agora é um papo que é muito sensível, a gente pensou várias vezes como trazer isso, no caso de responsabilidade mesmo, seja nossa, enquanto pessoas ali, da responsabilidade de individuais, né? de usar uma substância, de se afundar, a gente tem essa responsabilidade, mas tem também os estabelecimentos que acolhem a nossa comunidade que também precisam ter uma responsabilidade. Acolhe? Essa é a pergunta. Essa é a Será pergunta. que se não te cuida, te acolhe mesmo? Porque cuidado e acolhimento são coisas que andam em conjunto, né? Será que essas instituições, no caso, elas de fato estão acolhendo e cuidando e se responsabilizando, inclusive pelas pessoas que frequentam o local? Porque, gente, saiu muitas notícias sobre meu irmão. Só que alguém colocou que ele foi encontrado com a cabeça batida na banheira, que possivelmente ele escorregou e caiu, assim como meu pai caiu no banheiro, morreu. Mas, pensando no estabelecimento, gente... Que valor que a vida tem para esse estabelecimento em específico, que a gente nem precisa falar nomes. Existem vários. Né? E você que está assistindo, que conhece a história do meu irmão, você vai lá, dá um Google, você vai saber onde ele faleceu. Gente, qual é o valor do ser humano se eles sabiam que tinha uma pessoa ali que estava há horas? Porque foi encontrado de madrugada o corpo do meu irmão. E era 11h30, meio-dia, eu tava lá e o lugar tava, né? E, inclusive, em frente ao quarto, porque eu entrei no quarto para pegar a jaqueta do meu irmão, o sapato, a roupa dele.
E tinha gente passando em frente à porta do quarto que meu irmão tinha acabado de ser retirado. Então, assim, gente, que valor que, de fato, a vida tem. E pensando nesse contexto que a gente fica vulnerável mesmo, eu acho que lugares assim, festas gays, enfim, que tem consumo, não só LGBTs, mas a gente nesse recorte aqui, falando de lugares que acolhem pessoas que a gente sabe que vão usar droga, seja pra festa, pra se divertir, ou pra sexo, são pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu acho que a gente precisa também ter esse cuidado, porque são pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente vê notícias aí de coisas que acontecem, exatamente. Então, não consigo imaginar a sua dor, eu acho que viver essa situação também. O que você pensa que esse fato poderia nos iluminar para pensar em cuidado dessas pessoas, sabe? O que você acha que faltou? Gente, antes de mais nada, se vocês forem ver, meu irmão se candidatou a vereador. E um dos memes de vídeos que divulgaram dele em 2020 é porque ele estava justamente numa festa falando do quanto. Como que eu posso dizer? É escondido festas de pessoas de classe alta, onde ali no meio o que mais tem são substâncias de diversos gêneros. Então, assim, embora em muitos momentos meu irmão usou alguma substância, seja um remédio psicotrópico ou seja lá o que ele tiver usado na vida, ele ficou muito tempo sem usar também, e era nessa hora que ele queria mostrar para os políticos, para todo mundo, inclusive do meme que ele ficou famoso, justamente porque será mesmo que as pessoas estão preocupadas com vocês? Com você que está assistindo isso aqui? Será que os lugares que você está frequentando, de fato, eles podem falar o que for? Mas eu não tenho uma resposta, Gabriel. Recentemente eu peguei um Uber e ele me fez uma pergunta. Como seria... O que você acha da Cracolândia? Eu falei, eu não acho nada da Cracolândia. Eu só acredito que aquelas pessoas têm uma raiz, uma causa, uma ferida muito profunda. E que estão querendo resolver o problema da substância, do nome, da rotulação Cracolândia, sem antes ir resolver a causa, a raiz. Então, eu não posso trazer aqui para vocês algo sobre... Talvez a resposta que vocês queiram, eu não tenho para dar. Eu nunca vou ter. Eu só quero finalizar aqui essa história entendendo que aqui é só uma vírgula. Ela ainda tem muito mais. Sim. Eu quero só falar aqui que eu fui essa pessoa que, diferente de quem busca na substância, eu busquei nas igrejas. O que você está buscando fora é algo que você só vai encontrar dentro. Então, talvez a justiça que a gente queira, às vezes, da sauna que não fez, ou da polícia que deixou de fazer, ou é algo que você só vai encontrar dentro. Porque eu tinha tanta dor em relação ao meu pai e as coisas que aconteciam na infância, que eu comecei a buscar se Deus existe mesmo, por que ele permite que tudo isso aconteça dentro de casa? Então, eu busquei nas religiões. E talvez as pessoas busquem na substância, nas boates, nas saunas, nas festas, onde algo que... A parte que falta, você jamais vai encontrar fora. Exato. Eu acho que é importante a gente entender junto com você e trazer a perspectiva para o que é ser família, né, de alguém que está sofrendo com o uso ou abuso de substâncias químicas, né? O que uma família passa. Porque a gente está falando aqui há 6, 7 episódios diretamente para as pessoas que fazem uso. Mas a gente tá aqui também hoje para falar um pouco para as famílias que passam e atravessam esses lugares que você atravessou, né? Então, queria que você me dissesse para todo mundo o que é, enquanto família, vivenciar isso. É muito dolorido. E eu lembro que um dia eu falei pro meu irmão, você é muito precioso para Deus. E ele jamais vai te perder por uma substância, seja ela qual for. Ele te recolhe antes. E foi difícil para mim dizer isso pro meu irmão. Muito difícil. E 1 ano depois, de fato, Deus falou, vem cá, que não vai ser para isso que eu vou te perder.
E não é sobre família, gente. A minha mãe não tinha estrutura nenhuma para lidar com tudo isso. A minha irmã negou até recentemente tudo isso. Meu pai, eu acho que nunca nem. Porque os comentários até também, né? Sempre eu acho que a gente lê comentários, porque tava usando muita coisa, porque foi de overdose. Eu acho que tem até esse teor também, às vezes, nos comentários que as pessoas falam. Maldosos. Maldosos. Era o que meu irmão mais falava. E eu sei que é o clã de vocês. Mas ele sempre falava, irmã, o mundo hétero é maldoso, mas o mundo gay é muito mais. E eu tava falando isso um pouco antes pro Cris. Meu irmão me levar e eu viver e estar no meio, às vezes, até de lugares, de festas, do clã de vocês mesmo. E é meu clã. Eu tenho irmãos, eu tenho primos, eu tenho primas desse clã. Então é meu clã também, eu faço parte. Embora hétero, eu faço parte dessa comunidade. É muito complicado você ver os seus próprios semelhantes tá ali sendo maldoso, ruim, agressivo. E era algo, eu até quero... Veio algo agora que eu vou agradecer. Chegou ao meu conhecimento, se eu não estou enganado, o dono da peluqueria de Guarulhos. Foi um dos grupos que chegou em mim. Na época, ele colocando paz nos comentários maldosos em relação ao meu irmão. E foi até uma coisa que eu falei pro Cris. Como que pode pessoas que fazem uso, pessoas que são da mesma comunidade, tanto de uso de substância, tanto do mundo gay, falar mal dos seus próprios? Mas hoje eu entendo. Eles estão feridos, eles estão doentes, não tem como eles levarem cura e falar palavras e deixarem mensagens sadias se eles são os próprios doentes. Então, assim, hoje... E eu já julguei muito a minha mãe, viu, gente? Meu pai. E eu tive que voltar para um lugar de entender que tudo isso foi permissão de Deus. Meu irmão usava muito a passagem da Bíblia, para quem não acredita na Bíblia, um livro, Romanos 8:28. Ele falava, irmã, todas as coisas cooperam para o bem. E hoje eu entendo para que ele me levou para esse mundo. Hoje eu estar aqui, poder falar como irmã dele. Tudo que às vezes eu podia, mas chegou um momento que saiu do meu controle. Eu falava, não, irmão, essa é a vida que você está escolhendo e eu só posso ajudar se você sair desse fundo do poço. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi, não tente tirar ninguém do fundo do poço, você vai cair junto. A lei da gravidade, você acreditando ou não, ela está atuando. Então, se a pessoa estiver lá no fundo do poço e você for dar a mão, ela vai te puxar. Então, ela tem que querer sair do fundo do poço, ela tem que querer estar aqui. Então, hoje, Gabriel, eu não sei, mas você tá fora do poço, pelo menos agora. Não, eu me emociono porque, assim, aqui, desde que eu cheguei aqui em São Paulo, há 3 anos atrás, eu tenho vivido muitas situações com pessoas que são dependentes químicas. E foi uma, não soube como lidar. Foi outra, não soube como ligar. Foi mais uma, falei, será que eu aprendi a lidar? Como é que eu ajudo? É muito difícil. Você não ajuda. É muito difícil. Você veio da onde? Eu sou baiano, eu sou da Bahia. É isso que a gente precisa sair daqui hoje. A gente não consegue salvar ninguém. A gente não consegue ajudar ninguém. Então, assim, saiam desse lugar de salvadores e ajudadores. Porque a gente não consegue salvar nem a nós mesmos. A gente não consegue, às vezes, ajudar nem a nós mesmos. A gente precisa de ajuda, de um psicólogo, Sim. às vezes, nem que seja para ouvir a gente. É lindo isso, né? Porque ou a gente coloca palavra no lugar da coisa, ou a coisa toma o lugar da palavra e toma o lugar da gente na vida. Então, eu acho que falei pra você isso hoje, né? Às vezes a gente realmente não consegue salvar ninguém, não consegue ajudar ninguém, mas o que a gente pode ser, em algum ponto, é testemunha da dor do outro. Exato. E talvez isso já seja o suficiente pra poder fazer algo pra alguém que precisa só ser escutado pra ser salvo, pra se sentir salvo e pra se salvar, pra se salvar. Isso que você trouxe aqui é de um lugar tão significativo, porque você atravessar esse lugar e tá aqui, aberta, pra falar da sua dor, mas antes de mais nada, pra falar do tamanho do amor que o Luiz ocupou e ocupa na sua vida, é de um lugar
E é muito amor, gente. Decidir estar aqui, escolher estar aqui, não é por mim. É por ele, que eu sei que deixou uma história, uma mensagem, um amor muito grande. É porque hoje eu entendo que parte do que ele passou é porque para que eu pudesse hoje estar aqui, sim, irmão. Eu sempre estive do seu lado. Nem que fosse só para te ouvir, para te dar um colo. Desculpa se eu não te dei o último abraço. Mas eu também estava em dor. E, gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas aqui é por Deus, é por Ele, é por vocês, porque por mim, de fato, às vezes eu não tenho força. Mas quando eu entendo que a minha voz é a voz de Deus, que a minha missão é a missão de Deus, o que o meu irmão passou também é um propósito de Deus. Talvez para vocês, que vocês nem sabem para que começaram todo esse projeto, mas que já está escrito no céu. Eu quero dizer que vocês são amados, que vocês são escolhidos, que vocês são importantes, que vocês são únicos. E eu só posso dizer isso para vocês porque hoje eu sei que eu sou única, que eu sou filha, que eu sou amada. E eu quero dizer, meu irmão é muito amado. Vocês também são. Então, eu não sei. Obrigado. Mas eu quero que, aonde quer que vocês falem, aonde quer que esse vídeo chegue, que chegue para levar luz, que seja para levar uma mensagem de que às vezes a gente só precisa de eu estou aqui. Exatamente. Obrigado por isso. Obrigado por estar aqui. Que forma linda, eu acho, que a gente... E saibam que talvez, e só talvez, seria meu irmão pegando na mão de vocês e agradecendo por você estar falando por ele e dele. Gratidão. Muito obrigado, assim. Uma forma linda, eu acho, da gente... infelizmente, o tempo tem que encerrar, porque senão a gente traria eu acho que todas as nuances, não só para tentar entender, porque não é sobre entender, mas que mensagem que a gente quer passar para que as famílias que percam alguém se sintam acolhidas, saibam o que é que podem, o que é que não tá no alcance deles fazer, porque a gente também se cobra muito do que é que eu poderia ter feito. Isso. Mas às vezes não tinha o que fazer. Incluir e sustentar aqui que o Luiz é um dos casos, né? Que tem acontecido na cidade, que tem acontecido nesses lugares, entre tantos outros subnotificados, escondidos, mascarados, desresponsabilizados. E é difícil falar disso aqui, porque a gente sabe a repercussão que tem, a gente sabe o lugar que a gente ocupa e a gente sabe onde pode alcançar. Mas falar que a gente não pode ser negligenciado mais e que parte da gente estar aqui fundamentalmente é para não deixar isso passar batido e a gente poder olhar para isso com atenção e questionar também os nossos políticos, a nossa própria comunidade, do que a gente está fazendo pelos nossos. Exatamente. Então, Sandra, obrigado por estar aqui, obrigado por topar, obrigado por abrir o coração, obrigado pelo encontro, porque não é qualquer encontro. E antes da gente gravar, a gente já sabia que ia ser... Nossa, eu sou chorão. Eu falei, Cris, esse episódio a gente vai chorar. E é isso, gente. Eu acho que sigam o @ né, do Moedor. Sandra, passa suas redes, por favor, para as pessoas se conectarem com você também, à sentir à vontade. Como eu disse, hoje eu também trabalho com desenvolvimento de pessoas. Meu @ é Instituto Sandra Lima, porque o Lima é também sobre meu pai, é também sobre a minha família paterna, é também sobre meu irmão que adorava falar Luiz Carlos Lima. Então, @ Instituto Sandra Lima, essa é a minha rede. Mas antes de você entrar lá, saiba que você vai se conectar, transformar, e existe muita história que não está lá. Tem muita história que está aqui, tem muita história que só está individual e talvez você não encontre lá o que você vai buscar. Mas lá tem muito amor, lá tem muita história, lá tem famílias que eu acolho, que eu respeito, que eu vejo histórias. E assim como nós iniciamos pedindo a Deus para levar nós como instrumento,
aqui hoje eu quero finalizar. Obrigado, Deus, por ter me sustentado, ter me harmonizado e me equilibrado para que eu entregue o que precisava ser dito. E que aqui foi só minutos, um tempo de uma história que é muito grandiosa, que ela é linda, e de uma pessoa que eu amo muito, e sim, continuarei levando a história dele, porque ela é linda. Gratidão. Gratidão. Obrigado. Cris, obrigada pelo Obrigado, convite. obrigado. Gabriel, seu lindo. Obrigado. E eu acho que, antes da gente finalizar, também divulgar aqui o nosso apoiador, né? A instituição que faz isso aqui, esse projeto acontecer, que é a Coordenadoria de ST-AIDS de São Paulo. Sigam lá o @IST-AIDS SP. E também não esqueçam de seguir o @ do Moedor. @Moi_Dor. Obrigado, gente, por estarem aqui com a gente. Obrigado por esse encontro. Obrigado, Gabi. Obrigado, Sandra. Obrigado. E, gente, próximo episódio. Vem aí. Obrigado. É isso, obrigado. Beijo. Beijo.